Paz do Senhor, gente. Estamos aqui para começar um projeto novo com vocês aí no canal. Desde já peço para você se inscrever, deixar seu like e mandar esse vídeo para alguém. Aí embaixo aí você vai apertar em compartilhar. Você vai mandar esse vídeo para alguém, eu sei que vai ser muito bom para quem vai ouvir. Nós temos uma palavra do céu ao seu coração. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e acompanhe a gente nesse projeto. Contamos com a ajuda de vocês e que Deus abençoe. Então, gente, nós vamos começar um projeto e o tema, o subtema, porque vai ser um podcast, né? A gente vai continuar o podcast que a gente começou, mas vai ser falando de Bíblia. E nós vamos pegar algumas passagens da Bíblia, e até interessante isso, porque você pode deixar aí nos comentários algum texto bíblico, alguma passagem bíblica, ou a história de algum personagem bíblico que você gostaria de ver a gente comentar, que nós vamos trazer aqui com muito prazer. E hoje a gente vai falar de um episódio que todos nós conhecemos, mas que carrega lições preciosas, que é quando Jesus anda por cima das águas em meio à tempestade. A palavra de Deus que está escrita no livro de Mateus, capítulo de número 14, do versículo 22 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus para que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir para ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo do mar. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-se e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, a tempestade. Então, aproximando-se do barco, adoraram, dizendo: Eis que verdadeiramente é o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Esse texto aqui é um texto muito interessante e algo de início que já me chama muita atenção no texto é ver a prioridade de Jesus em orar. Jesus foi uma pessoa que ensinou muito com o que falava, mas ensinou mais ainda com o que fazia. Porque Jesus ele nunca falou para alguém fazer algo que ele mesmo não fizesse ou que ele não já tinha feito. Então, esse princípio da oração de Jesus, Vinícius, é algo que me chama muita atenção. Porque ele não é alguém que só ensina sobre orar, ele é alguém que ora. E é verdade dizer que Jesus está cercado por uma grande multidão. A multidão é tanta que ele não consegue nem ir com os discípulos para o mar. Então, para que não houvesse um atraso, ele manda que os discípulos vão na frente e continua ali despedindo a multidão. Só que eu gosto da humildade de Jesus porque ele é alguém que anda com a multidão, mas prioriza o secreto com Deus. Ele prefere subir para um monte, orar sozinho e se entregar ao Senhor, mesmo estando com multidões atrás dele, ele não esquece do princípio mais importante, que é falar com o Pai. Maravilhoso isso. Porque nós vemos uma geração que valoriza mais multidão do que secreto. Então é uma geração que quer pregar para grandes multidões, que quer cantar, que quer falar para grandes multidões, mas que não tem o secreto do quarto. E esse secreto ele precisa ser priorizado e precisa ser levado a sério como um secreto. E algo que me tira do sério é ver pessoas que postam orando, pessoas que têm a necessidade de expor o secreto. E aí eu já entendo que as pessoas que expõem esse secreto já perdem a honra de Deus. Porque quem expõe o secreto, expõe aquilo que não é para ser exposto, acaba perdendo a honra pública que o texto mesmo, a Bíblia mesmo revela que Deus dará, né? É algo maravilhoso isso, porque, como você disse, muita gente expõe o secreto com Deus, e às vezes não é nem para orar ou incentivar alguém a orar. Às vezes é realmente só para mostrar o que faz, o que tem, o que busca, quer dizer o que Deus está abençoando na vida dele. E assim, a gente vive um ministério que muitas das vezes a gente vai passar por dificuldades que vão ser encontradas o alívio só no secreto com Deus. Aí como que você está
passando por dificuldade e expõe seu secreto para que a dificuldade parece que fica maior para você. Porque você está expondo ali o que é secreto, que só você e o Pai sabem. Então você está se proporcionando a outras pessoas acharem uma falha nos seus erros para te julgar cada vez mais. Jesus é alguém que prioriza esse secreto, né? E aí é interessante esse texto aqui porque Jesus dá um direcionamento para os discípulos. Passemos para o outro lado. Isso aqui você já ouviu, provavelmente. Nós não estamos aqui para falar algo que você nunca ouviu, mas só para relembrar aquilo que a gente já sabe. E esse direcionamento de Jesus é maravilhoso, porque ele fala assim: passemos para o outro lado. E esse passemos de Jesus, ele não fala assim: vai ter tempestade, vai ter vento. Não, ele fala passemos. E aí eu entendo uma coisa: a gente precisa confiar na palavra dele. Mesmo sem saber, mesmo sem ver o que a gente vai ter no meio do processo, a gente precisa confiar na palavra dele, na voz dele, naquilo que ele falou, porque a palavra dele já é uma garantia. E é bem verdade dizer que como que vamos esperar que o caminho com Jesus seja fácil, sendo que o próprio Jesus não foi? Como que a gente espera que a nossa caminhada com Cristo seja só em mar bom, só em mar que não tem tempestade, se o próprio Jesus passou por diversas tempestades? A cruz mesmo é uma grande tempestade para Jesus, porque ele vai sofrendo e sentindo a dor de todo o pecado da humanidade. E a gente vive numa geração hoje que busca a facilidade das coisas. Então, muitas das vezes eles estão esquecendo de buscar Jesus verdadeiramente, porque Jesus não oferece uma caminhada boa, ele oferece o céu, mas ele fala que para chegar ao céu você vai ter que renunciar. E tem gente esquecendo disso e procurando o caminho mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil vai te mostrar as recompensas que o céu tem para você. Uau, muito forte. O próprio Paulo disse: eu carrego em mim as marcas de Cristo. E o que é essas marcas de Cristo? É as marcas da azorrague, as marcas da dor, as marcas da chicotada. Isso é caminhar com Cristo. Saber que no meio dessa caminhada vai ter dor, vai ter luta. Só que nós vamos ver aqui que em meio à dor, ele sempre vai aparecer. E aí eles estão no meio da tempestade, agora eles vão passar para o outro lado, estão no meio da tempestade. E aí é interessante ver isso aqui, porque no meio desse caminho, no meio da tempestade, ali no meio da viagem, o mar vai ficar revolto, a tempestade vai começar a assolar, o vento vai aparecer, e é nesse momento que Jesus vem andando por cima das águas. E isso aqui a gente tem muitas lições maravilhosas, mas eu quero compartilhar uma e deixar para você também falar. É algo maravilhoso que eu entendo e que não fui eu que pensei isso, eu vi isso em outro lugar, mas é que os discípulos estão na tempestade, o que causa medo para eles é o vento, é a água, e Jesus está vindo andando sobre aquilo que causa medo para eles, mostrando para nós que, por maior que sejam nossos problemas, eles sempre vão estar embaixo dos pés de Jesus. Isso é algo muito forte. E a gente pode analisar que a tempestade era o maior temor dos discípulos ali naquele momento. É tanto que eles estão prestando tanta atenção na tempestade e Jesus vem vindo como um Salvador. Jesus vem vindo caminhando por cima das águas com toda tranquilidade. E é uma coisa que eu aprendi com você mesmo, mas eu acho que é interessante falar, é que a distância que Jesus percorreu andando por cima das águas. Porque, se eu não me engano, ali vai ser ali aproximadamente 6 quilômetros caminhando por cima das águas. Porque o Mar da Galileia, que não é mais um lago, né? É 12 quilômetros, né? E o texto revela que eles estão no meio do caminho. Estão por volta de 6 quilômetros andando por cima das águas. Porque se a gente for olhar rapidamente, a gente pode pensar às vezes que Jesus andou pouco tempo por cima das águas. Mas como que você anda 6 quilômetros por um mar revolto sem desestabilizar a sua passada, sem desestabilizar o seu equilíbrio? Isso é maravilhoso, porque o que desequilibra o barco jamais desequilibrará o que é do dono. O que o dono faz. Sim, Jesus ele não perde o equilíbrio quando nós estamos desequilibrados. Olha que forte, essa aí você pode anotar. Jesus não perde o equilíbrio quando nós estamos desequilibrados. Ele continua no mesmo passo, na mesma passada, mesmo sabendo que estamos atordoados, né? E aí, Vinícius, algo que chama minha atenção aqui é que eles vão confundir Jesus com fantasma. E eu não julgo eles por isso, mas eu consigo ver algo aqui interessante. Em meio aos problemas da vida, a gente começa a perder a percepção de visão de quem é Jesus. Então, por estar no meio de uma tempestade, eles veem alguém andando
e confunde com fantasma. Por quê? Porque eles estão totalmente desestabilizados. E aí, por muitas das vezes, em algumas provas que passamos, a gente começa a confundir as coisas. E às vezes Deus está vindo em nossa direção, Jesus está vindo em nossa direção para agir, para mudar a história. E a gente está achando que é fantasma, a gente está achando que é coisa da nossa cabeça, quando na verdade é Jesus andando por cima das águas. Só puxando também para a oração de volta, olha o quanto é importante a gente orar. Porque muitas das vezes o inimigo tem usado isso, o calor da tempestade, para nos confundir do que é bom e do que é ruim. Porque muitas das vezes o inimigo tem usado a nossa visão turva, o nosso ambiente de desespero, para nos tomar e nos tirar do foco que é Jesus. Porque quando olhamos para Jesus, a tempestade não importa mais. Tanto é que quando Jesus vem vindo, por mais que eles não tenham reconhecido Jesus, eles vão dizer, olha, ali é um fantasma, e vão parar de prestar atenção na tempestade para prestar atenção em Jesus que vem vindo. Por mais que eles não soubessem que era Jesus, se focarmos em Jesus, a tempestade não importa mais. Porque quando eu olho para algo grande, eu percebo a pequenez de algumas coisas. Isso. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo meu carro é um carro pequeno, e eu vejo passando do meu lado um caminhão ou um ônibus, e eu foco no caminhão, foco no ônibus, eu até esqueço do tão pequeno que eu estou ali naquele carro, o tamanho daquele carro pela grandiosidade. Então, quando eu olho para Jesus e percebo o quanto ele é grande, eu começo a observar o quanto a tempestade é pequena. Porque por maior que seja a tempestade, ela nunca vai ser maior que o Criador do vento, do mar e de tudo isso. Maravilhoso, hein, gente? E detalhe, a gente está fazendo aqui improvisado, a gente pegou a Bíblia e está fazendo improvisado. Sem pensar em nada, foi só na graça mesmo. O Espírito Santo está direcionando. Mas vamos lá. Então, Jesus vem andando e aqui uma parte célebre, né? Pedro pede para ir andando até Jesus. E aí você conhece o texto. Mas algo maravilhoso é que Pedro ele se dispõe a sair do ambiente do conforto. Ele se dispõe a sair do barco. Josué, mas está falando que o barco está confortável, sendo que eles estão na tempestade? Estão na tempestade, mas estão no barco ainda. Estão na tempestade, mas é melhor estar na tempestade no barco do que estar na tempestade no mar. Então eles estão confortáveis. De certa forma eles estão. E aí Pedro se dispõe a sair do ambiente do conforto, do ambiente onde ele vê o chão, para pisar no ambiente da dúvida. Porque ele não sabe, ele não tem certeza que o pé dele vai firmar, mas ele tem uma palavra. Tem uma coisa interessante nisso, foi até estudando esse texto com seu pai, pastor Luiz Marcos, que ele disse que quem pediu para andar por cima das águas foi Pedro. Então Jesus ali naquele momento deixa Pedro por sua própria fé. E o que o texto quer dizer com isso? É que muitas das vezes vamos tomar decisões de nós mesmos. E não é que Jesus não nos vai abandonar nessas decisões. Jesus capacita Pedro a andar por cima das águas. Só que Jesus deixa Pedro pela sua própria fé. Se ele vai ter fé para continuar caminhando. Mas quando tomamos decisão confiando em Jesus, direcionados por Jesus, é algo diferente. Porque talvez mesmo que Pedro desacreditasse, se fosse Jesus que tivesse chamado ele, ele não afundaria. Porque ali ele está seguindo os caminhos de Jesus. E muitas das vezes a gente deixa de seguir o caminho de Jesus para seguir as nossas próprias vontades. E o mestre não vai abandonar, ele vai continuar conosco, porque ele é justo, fiel e verdadeiro. Mas ele também vai nos deixar sentir que a nossa fé também vai precisar trabalhar nessas horas. Se desviamos o nosso caminho e se formos por nós mesmos, ele vai nos deixar ir e vai nos acompanhar. E quando afogarmos, ele nos estende a mão para subir de volta. Maravilhoso. E aí, algo maravilhoso é que quando ele começa a afundar, né? E aí, ó, questão que a gente falou da visão. Enquanto eles estão com a visão de Jesus, eles começam a perder o foco da tempestade. Mas quando ele começa a focar na tempestade, ele perde a visão de Jesus. E aí quando ele foca na tempestade, ele afunda. Quando ele foca na tempestade, ele começa, o texto revela que ele não afunda, mas ele começa a afundar, começando a afundar. Então, quando nós olhamos demais para a tempestade, nós corremos o risco de começar a afundar. Corremos o risco de nos perder ou desviar o foco de quem realmente importa, que é Jesus. E esse começar a afundar mostra ali um desespero de Pedro. Porque quando ele começa a afundar, a Bíblia não vai relatar até que parte mais ou menos do seu corpo foi para dentro da água,
Mas ele já começa a gritar Jesus, porque é muito fácil nós querer tomar nossas próprias decisões e quando errarmos o caminho, gritarmos por Jesus. Porque é bem verdade dizer que tem muita gente que não quer ter compromisso com o Mestre. Ele não quer ter compromisso com o Senhor, ele quer ficar tomando as suas próprias decisões, indo pelas suas próprias vontades. E quando a coisa aperta, eles se lembram de Jesus de novo. E Jesus não é para ser um lembrete, ele é para ser a razão da sua vida. Ele é para ser o que te faz caminhar. Então nunca podemos esquecer disso. Maravilhoso. E aí Jesus pega na mão dele, estende ele e Jesus acalma a tempestade, né? Acalma o vento. A voz de Jesus dá um comando para a tempestade, dá um comando para o vento, acalma. E no final das contas eles chegam do outro lado, porque do outro lado havia um propósito. Gadara tinha alguém que precisava ouvir Jesus, precisava da libertação de Jesus. Então algo maravilhoso aqui é que toda tempestade que nós passarmos sempre terá um propósito maior de restaurar a vida de alguém. Talvez a sua maior luta, talvez a sua maior guerra é só um propósito de Deus para ser canal de bênção na vida de alguém que está do outro lado. E o que é melhor para nos ensinar do que as provações da vida, né? O que é melhor para ensinar do que um deserto, do que um vale, do que uma tempestade, que ela nos faz perceber a grandeza do Senhor, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração através dessa palavra. Não se esqueça aí de compartilhar, de se inscrever, de comentar, porque nos incentiva a continuar fazendo. E eu tenho aqui o material, meu livro, Refeitos na Olaria, uma exposição bíblica de Jeremias 18. Você pode comprar e adquirir seu livro. Eu vou deixar aí na descrição o meu Instagram, o Instagram do Vinícius. Falando com a gente, você consegue adquirir. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo. E mandem aí qual texto vocês queriam falar, quais os personagens bíblicos, que a gente vai tentar estar respondendo todos vocês. E nos dê um apoio também. Agradeço. Deus abençoe.